Gente, só pra gente adentrar um contexto aí, né? Falar um pouquinho sobre o que aconteceu. A gente tem que lembrar que nós estamos num contexto pós Segunda Guerra Mundial, tá? A Segunda Guerra ela finaliza ali juntamente com a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, dando assim a rendição do Japão e a vitória aos Estados Unidos desse finalzinho da Segunda Guerra. Lembrando que amanhã estreia Oppenheimer, né? Eu sei que o hype tá pra Barbie aí, mas vão assistir Oppenheimer, que vai trabalhar justamente, né, a história do criador da bomba atômica. Então deixa essa sugestão aí de filme pra vocês. Olha, o Nando mandou aqui pra gente: quando puder, faz sobre a Guerra de Secessão. Interessantíssimo falar de Guerra de Secessão também, tá? É um tema interessante, importante. Quem sabe aí não ganhe, né? Quando a gente fizer aí as sugestões de vocês. Então, fica aí a dica. Bom, pessoal, então falando sobre esse contexto de Segunda Guerra, a guerra ela acaba e aí nós temos vários países vencedores que estavam ali do lado dos aliados, né, na Segunda Guerra Mundial. E quem seriam esses vencedores? E aí a gente tem Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra, tá? Porém, pessoal, o que acontece? Os Estados Unidos e a União Soviética, no final da Segunda Guerra Mundial, saíram muito bem. Os Estados Unidos, porque não houve nenhum conflito interno dentro do seu país, todos os confrontos que os Estados Unidos enfrentou foi longe, né, do seu território, foi lá ali próximo ao Japão, tá, no Pacífico. Então, os Estados Unidos saíram muito bem, obrigado, da Segunda Guerra Mundial, diferentemente da Inglaterra e da França, que tiveram seus países arrasados ali na Segunda Guerra. A União Soviética enfrentou-se em conflitos, mas nada que atingisse a grandiosidade da União Soviética. Então, como aí nós temos 4 campeões, mas desses 4 campeões, 2 saíram muito bem, eles vão começar então a brigar para ver quem seria o melhor. E aí a gente tem então o contexto da Guerra Fria, que é essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. O mundo ele termina ao final da Segunda Guerra bipolarizado, ou seja, com 2 grandes campeões, tá? De um lado, os Estados Unidos, e do outro, a União Soviética. O conceito não é uma guerra que aconteceu no frio, né? Tem muita gente que me pergunta isso. Às vezes até sabe que não é isso, mas faz a piada, né? Perde a professora, mas não perde a piada. Gente, esse nome de Guerra Fria se dá justamente pela inviabilidade de uma guerra, de um enfrentamento entre os dois. Por quê? Porque lembrem-se, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos apresentou seu novo brinquedinho, que foi a bomba atômica. Então, é inviável agora uma guerra. A gente tem armas nucleares com um poder bélico muito grande, tá? Então, por isso a gente chama de Guerra Fria. Por quê? Porque a Guerra Fria, vamos ter conflitos, vamos ter guerras, mas indiretamente, tá? Os Estados Unidos em nenhum momento atacou a União Soviética e vice-versa. Foi, né, conflitos ali indiretos, tá? Principalmente de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social e ideológica, principalmente, gente. A gente vai ver nesse período aí da Guerra Fria, que começa em 1945 e vai findar apenas na década de 90, em 1991, uma grande disputa ideológica entre essas duas nações. Até porque, gente, a gente vai ter aí de um lado os Estados Unidos extremamente capitalista e do outro lado a União Soviética extremamente socialista. Então eles são, como eu posso dizer, não se dão bem, né? São ideias totalmente opostas. E essa ideologia ela vai ali ser bastante frequente no decorrer de toda a guerra. Bom, a gente tem as fases, tá, da Guerra Fria.
O período de 45 a 53 a gente chama de Guerra Fria Clássica, tá? Que é ao início de toda essa disputa. Dos anos 50, 60 e 70, a gente vai ter a coexistência prática, que é um equilíbrio ali de forças, a corrida espacial, que vai surgir, né, e vai dar aí um novo significado à Guerra Fria. A Guerra do Vietnã vai acontecer nesse período, e a descolonização da África e da Ásia, que também fazem parte dentro desse momento da Guerra Fria, tá? Nos anos 80, 90, a gente tem principalmente, tá, um conflito bastante ideológico e político, porém a gente vai ver a desintegração do bloco soviético, a queda da União Soviética. E essa queda da União Soviética culmina com o fim da Guerra Fria, tá, gente? Bom, como eu falei para vocês, a gente tem um mundo bipolar, com diferenças ideológicas gritantes. Do lado soviético, a gente vai ter um sistema socialista baseado na economia planificada, em um partido único, ou seja, toda a União Soviética a gente tem um controle, o domínio político, tá? Que é o Partido Comunista, não existe nenhum outro partido mais na União Soviética. A igualdade social, né? Trabalhar sempre a igualdade social, que todos são iguais, que todos têm que ter direito e acesso às mesmas coisas no mesmo tempo e do mesmo jeito. E também não há uma democracia. Por que não há uma democracia? Porque a gente tem um governo regido por um líder que nunca é eleito, tá? Ele sempre ali, a gente vai ver, por exemplo, né, o caso do Stalin, que vai ser escolhido ali pela composição do bloco soviético, tá? Então a gente não tem eleições, a gente vai ter um político, né, extremamente ditador. A ditadura, ela existe, gente, em quase todas as designações políticas. A gente vai ver isso no Brasil com Getúlio Vargas, e a gente vai ver ali também na União Soviética com Stalin, tá? Então também a gente tem a falta de democracia aí da União Soviética. Já os Estados Unidos vai defender a expansão do sistema capitalista. Olha aí, né, a oposição ao socialismo, baseado na economia de mercado. Aí vem o liberalismo econômico, tá? Que todas as grandes empresas, elas têm, né, o poder de estarem onde quiserem, como quiserem. Num sistema democrático, né, os Estados Unidos vivencia desde a sua independência esse sistema democrático e continua sendo assim, ou seja, eles escolhem um presidente. E também baseado na propriedade privada, não existem terras do Estado. Até podem existir, mas ela é diferente do que acontece na União Soviética, onde as empresas são estatais, os hospitais são estatais, tá? Nos Estados Unidos é diferente, a maioria é tudo privado e particular. Até hoje, gente, o sistema médico de saúde norte-americano, ele é particular, tanto que tem uma galera que é brasileiro, que mora nos Estados Unidos, mas quando precisa de atendimento à saúde, vem para o Brasil. Por quê? Porque nos Estados Unidos é particular. Lá também as universidades são particulares. Então o sistema público, ele quase não existe muito. Porém, a gente sabe que é uma diferença gritante no quesito salário e valorização monetária, né? Mas é que eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Continuando, a gente tem então essas duas grandes potências aí brigando, tá? E dominando outros países. A briga vai se dar principalmente por domínio de território. Opa, eu passei aqui, deixa eu voltar. Por domínio de território, gente, isso é muito comum, tá? Olha aí, esse tom azulado que eu coloquei para vocês são os locais de domínio dos Estados Unidos, né? Que são os países capitalistas ali que são dominados pelos Estados Unidos. E os pontos em vermelho são os locais que são dominados pela União Soviética. E tem algumas bolinhas que eu deixei aí propositalmente, tá? Nesse mapa, não é meu, tá? Mas é bem interessante porque nesses pontinhos a gente vê que são guerrilhas, tá? Que estão acontecendo ali transformações, mudanças. Como, por exemplo, é o caso de Cuba, que vai acontecer aqui na América, né? O grande caso socialista na América é Cuba, que vai ali através da guerrilha de Che Guevara e Fidel Castro converter Cuba em um país socialista do lado da União Soviética, tá? E isso vai ser muito impactante para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos que dominavam o território cubano, tá, gente? Então, os norte-americanos vão ser expulsos de lá. Isso é bem interessante a gente
colocar. Bom, como eu falei para vocês, é um antagonismo ideológico. De um lado a gente tem aí os Estados Unidos como economia capitalista, enquanto a União Soviética como economia socialista. Do outro lado a gente tem os sistemas de espionagem. Isso é muito interessante a gente falar de CIA e KGB, tá? Também a gente vai ter os planos de reestabilização pós-guerra. De um lado a gente tem o plano Marshall norte-americano e do outro o Comecon. Também a gente tem os planos, as alianças militares, a OTAN de um lado e o Pacto de Varsóvia do outro. Temos o macartismo nos Estados Unidos, que vai ser ali a perseguição, né, aos socialistas, e do outro a caça aos dissidentes, que é justamente a perseguição da galera que é capitalista do lado soviético, né? Então a gente tem essas diferenças ideológicas acontecendo aí dentro do período da Guerra Fria. Vamos falar um pouquinho de CIA e KGB, gente. Vocês provavelmente já assistiram um filme norte-americano onde a galera é infiltrada, né? É agente da CIA e infiltrado, descobre segredos. A CIA, ela é uma agência de inteligência norte-americana, tá? Então, os espiões, os famosos espiões, eles vão trabalhar para se descobrir, né, o que estava acontecendo na União Soviética e trazer para os Estados Unidos, para que sempre os Estados Unidos tivessem um passo à frente dos soviéticos. Então, a CIA ela vai atuar muito nesse sentido de espionagem, tá? E também é a CIA que vai autorizar e ajudar a se criar ditaduras em determinados locais. Inclusive, tá? Os Estados Unidos eram um dos países que apoiavam Getúlio Vargas no Brasil. Para quem assistiu a aula de Era Vargas e viu o apoio norte-americano, se dá justamente por conta disso. Por que os Estados Unidos têm tanto interesse em ajudar o Brasil? Porque é melhor o Brasil ser ajudado pelos Estados Unidos e continuar dependente dos Estados Unidos do que ir para o lado soviético. Então, a gente tem a ajuda norte-americana aí. A ajuda norte-americana, tá? Do outro lado, a gente vai ter a KGB, que daqui a pouquinho eu vou falar. Eu vou trabalhar logo o lado norte-americano, depois eu trabalho o lado soviético, tá bom? Bom, outra coisa importante falar é do plano Marshall. O plano Marshall, gente, ele foi um plano de reestabilização econômica de países que foram afetados pela guerra. Então, se um país, né, que era um país capitalista, que foi afetado pela guerra, podia fazer empréstimos, os Estados Unidos fazem empréstimos para esse país se reestabilizar. Então, a gente tem aí a origem do plano Marshall, tá, gente? É uma continuidade de um plano anterior, que era chamado Doutrina Truman, e que se perpetuou-se aí pela Guerra Fria com o nome de Plano Marshall. Então, era ajuda econômica aos países arrasados em guerra. Também dentro do bloco capitalista, a gente tem aí Você vai beber uma água? A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança político-militar com outros países capitalistas, do bloco capitalista. Então, eram países que se uniam aos Estados Unidos. Caso houvesse uma guerra, se estourasse uma guerra, a gente se ajudava. Lembra que isso acontece muito, gente, quando a gente está em momentos pré-guerra. A gente vai ter isso na Primeira Guerra Mundial, aliança política na Segunda Guerra Mundial, e aqui na Guerra Fria também não é diferente. A gente vai ter do lado norte-americano a OTAN, tá? Bom, falando em macartismo, tá? O macartismo, ele era ali um conceito, gente, de perseguição a ideologias socialistas. Ele foi fundado por esse carinha que tá aí na foto, tá, gente? O Joseph McCarthy, e foi ele que deu essa ideia para caçar os partidos, cientistas, intelectuais e afins que eram ali voltados, que tinham afinidades com o socialismo da União Soviética. Então, era uma perseguição mesmo a quem era socialista nos Estados Unidos e nos seus países aliados, tá, gente? Bom, do lado soviético,
a gente vai ter, como eu já falei, lá do lado capitalista a gente tem a CIA como centro de espionagem. Aqui a gente vai ter a KGB do lado soviético. Gente, a CIA e a KGB, elas são a mesma coisa, tá? Sistema de espionagem, né? E que era encarregado justamente para ficar ali analisando o que os Estados Unidos estavam fazendo, para levar para a União Soviética. E também a KGB era encarregada de reprimir qualquer pessoa que era contra o regime soviético dentro da União Soviética. Também eles iam para os países que se tornavam socialistas para garantir assim a unificação dessa União Soviética, tá, gente? Então a gente tem ali a KGB do lado soviético para trabalhar a mesma premissa da CIA. Porém, a CIA, ela existe até hoje, diferentemente da KGB, que não existe mais. Ela acabou com o final da União Soviética. Também, de um lado a gente viu lá, do lado capitalista, a gente viu a gente viu o Plano Marshall, que era aquela ajuda econômica para recuperar os países em guerra. Do lado soviético também nós vamos ter, mas com outro nome, chamado Comecon, que é o Comitê de Ajuda Mútua entre Países Comunistas. O mesmo objetivo do Plano Marshall, gente. Eu vou ajudar a recuperar os países que ficaram ruins no período da Segunda Guerra. Então, vamos lá ajudar. Vocês perceberam que a gente vai ter sempre um fazendo o que o outro faz? Isso é muito comum, gente. É muito comum dentro da Guerra Fria. Eu inventei, eu também vou. Eles inventaram tal coisa, eu também vou fazer. Um inventou o papel rosa, eu vou inventar o papel amarelo. Então, gente, era dessa forma a briga, tá? E demos graças a Deus por isso. Por que demos graças a Deus? Porque se hoje a gente tem tanta tecnologia nas nossas vidas, se hoje eu posso falar aqui com vocês pela internet, dar essa aula sem você sair de casa, é graças às tecnologias empregadas na Guerra Fria. Geladeira, coisas do nosso dia a dia, gente. Máquina de lavar, foi inventado nesse período da Guerra Fria. Os satélites, que são super importantes para que a gente tenha acesso à internet hoje, foi inventado na Guerra Fria. Então a gente tem aí várias e várias comodidades na nossa vida que essa galerinha nesse período aqui inventou. E tudo para quê? Para ganhar do outro, para ganhar do coleguinha, para sempre ficar um passo à frente, né? Isso daí vai ser muito comum no decorrer de toda a Guerra Fria. Opa! Bom, do lado norte-americano a gente vai ter a OTAN. A OTAN, ela vai existir na União Soviética, mas com outro nome, que é ali o Pacto de Varsóvia. Objetivo, o mesmo, aliança política militar. Se os Estados Unidos entrarem em guerra, a gente se une e se defende. Então, né, como eu falei, sempre um vai estar querendo sair-se à frente do outro, tá? Então, de um lado a gente tem a OTAN, do lado norte-americano, e do lado soviético a gente tem o Pacto de Varsóvia. Aí a gente vai ter a caça aos dissidentes, o mesmo objetivo lá do macartismo. Lá eles vão perseguir os soviéticos, né? Quem é afim ali das ideologias soviéticas. Aqui eles vão perseguir a galera que é contrária ao socialismo, ou seja, né, que é a favor do capitalismo. Tanto, gente, que é nesse período aqui, né, início de Guerra Fria, eu não coloquei aqui no slide, mas é importante a gente falar, que foi criado o Muro de Berlim. Para quem não sabe, a Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, foi dividida entre os países vencedores. E aí a gente vai ter a Alemanha sendo dividida entre Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. O lado onde fica Inglaterra, França e Estados Unidos, que são países capitalistas, a gente chama de bloco ocidental ou bloco capitalista. E o outro lado, que ficou com a União Soviética, a gente chama de bloco oriental ou bloco soviético. Então a gente vai ver a Alemanha sendo dividida nessa polarização política. De um lado a gente vai ter uma Alemanha capitalista e do outro lado a gente vai ter uma Alemanha comunista. Tanto que a União Soviética, ela vai criar um muro
né, ali construir um muro para dividir essas duas Alemanhas. Por quê? Porque tinha uma galera que morava do lado soviético que ia trabalhar do lado capitalista, porque pagava melhor. E aí a União Soviética então vai lá e cria um muro, impedindo a passagem das pessoas de um lado para o outro. Esse muro só vai cair em 89, gente. Ou seja, o muro vai ficar lá da década de 50 até 89, 30 anos ali de história de muro de Berlim, dividindo uma Alemanha, impedindo o ir e vir das pessoas, tá, pessoal? Ah, professora, mas isso não existe mais. Ou existe? Não na Alemanha. Mas a gente pode ver, por exemplo, as Coreias, que são divididas até hoje entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E lá na Coreia do Norte tudo é muito rígido, inclusive a entrada das pessoas é limitada, tá? Para você entrar na Coreia do Norte, você tem que seguir um monte de regras lá, senão você não entra, tá bom? Então a gente ainda vê países que se limitam, né, à entrada de determinadas pessoas. Os Estados Unidos faz isso também, tá? De uma forma mais maleável, mas faz. Não é qualquer um que pode entrar legalmente nos Estados Unidos, tá? E o Japão? O que aconteceu com o Japão, né? Depois da guerra? O Japão, ele, né, foi arrasado ali pelas duas bombas atômicas. Era um país capitalista, porém não foi contemplado com o Plano Marshall. Por quê? Porque o Japão era inimigo dos Estados Unidos. Então, eu não vou ajudar meu inimigo a se levantar. Eu não vou emprestar dinheiro para ele se levantar, tá? Então, o Japão não foi ajudado pelo Plano Marshall pelos Estados Unidos, mas sim através do Plano Colombo. O que foi esse Plano Colombo? Foi uma ideia do Plano Marshall. Vou emprestar dinheiro aos japoneses, porém um valor muito abaixo do que geralmente o Plano Marshall oferecia e com juros mais altos. Ou seja, né, é aquela ideia, ó, tá vendo? Eu vou te ajudar aqui, mas não como tu queres. Eu vou, né, fazer a minha parte. E aí a gente tem o Plano Colombo, tá? Que eles vão investir ali, realizar investimentos, mas com um capital muito menor do que foi o Plano Marshall, tá, gente? Também temos dentro da Guerra Fria a nossa corrida armamentista. Lembrem-se, gente, que no início da Guerra Fria, quem é que estava na frente nessa corrida aí? Eram os Estados Unidos. Afinal, ele apresentou a bomba atômica pra gente, né? Oppenheimer foi lá e criou a bomba atômica. E os Estados Unidos estavam muito à frente na corrida armamentista. Porém, a União Soviética começou a trabalhar, inclusive, com os serviços de espionagem, para que isso fosse resolvido da melhor forma possível e mais rápida também. E aí, então, eles começam a correr atrás do prejuízo. Porém, gente, a bomba atômica soviética só foi possível ser construída 5 anos depois. Ou seja, só em 50, tá? Em 50 a União Soviética apresenta a sua bomba atômica. E quando ela tá lá apresentando os Estados Unidos, olha assim, tô apresentando a bomba atômica, isso aí é passado, isso aí é out. Nós já estamos com a bomba de hidrogênio, muito menor e 1000 vezes mais potente. Isso daí, ó, ficou lá no passado, querido, né? Aí lá vai mais 5 anos para a União Soviética criar sua bomba de hidrogênio. Mas fora isso, galera, tem vários outros armamentos que vão ser melhorados, tá? Aviões, submarinos, armas químicas. Então, muitos armamentos vão ser melhorados e testados em guerras, como, por exemplo, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Haiti, nesse período aí da Guerra Fria, tá, gente? Bom, e aí nós entramos na corrida espacial, né? A corrida espacial, que é importantíssima dentro do contexto de Guerra Fria, porque geralmente quando o Enem traz Guerra Fria, provavelmente ele cita aí corrida espacial, tá, pessoal? Isso é fato. A corrida espacial, ela começa com a União Soviética saindo à frente. A União Soviética, ela começa a enviar o seu primeiro satélite ao espaço, na expectativa de que ela ficasse lá, orbitando. Então, vamos tentar enviar algo para o espaço para que essa coisa fique orbitando ao espaço. Tanto que eles lançam ali o Sputnik 1
O Sputnik 1, ele não servia para basicamente nada. Foi uma bola, era uma bola com uns fiapos assim, né, umas antenas, que ficou lá boiando no espaço, sem serventia nenhuma. E aí, qual era a ideia da União Soviética? A gente precisa conseguir colocar coisas para orbitar. A partir do momento que a gente consegue fazer essa coisa orbitar, a gente pode pensar na possibilidade de fazer essa coisa orbitar e depois ela retornar para a Terra. A partir do momento que eu consigo fazer isso, eu envio um ser vivo para lá. E vai ser justamente com essa ideia que a União Soviética vai trabalhar e os Estados Unidos vai começar a se preocupar e também vai lançar o seu projeto espacial, que é a NASA, tá, gente? A NASA, a priori, nesse início aí de Guerra Fria, ela é um projeto norte-americano. Hoje a NASA, ela é do mundo, tá? A gente tem astronauta dentro da NASA de tudo quanto é país. Tem até brasileiro lá, o último ministro, se não me falha a mente, o ministro das Ciências e Tecnologias, eu acho que é isso o nome do ministério, era o Marcos Pontes, que já foi para o espaço, era um astronauta da NASA, tá? Então a gente tem astronauta de tudo quanto é canto, mas nesse início de Guerra Fria, só quem participava da NASA era norte-americano. Porém, a NASA apanhou muito, gente. A NASA apanhou muito, por quê? Porque a União Soviética, ela começou a mandar primeiro Sputnik 1, depois eles foram lá e mandaram os primeiros seres vivos ao espaço, né? Qual foi o primeiro ser vivo do espaço? Vocês conseguem comentar aí? Quem é que sabe me dizer, enquanto eu bebo essa água, qual foi o primeiro ser vivo mandado para o espaço? Ninguém se aventura nessa resposta? Ninguém? Não é tão difícil assim, gente. O primeiro ser vivo mandado ao espaço foi moscas, tá? Foram moscas que foi mandada aí ao espaço, né? Até porque eles não tinham tecnologia para se trazer de volta. Foi o russo. Não, aí a gente está falando do ser vivo. O ser humano foi depois. Primeiro eles mandam moscas para o espaço, né? Até que eles não tinham essa tecnologia para fazer retornar. E aí eles mandam essas moscas. Posteriormente, eles mandam, né, criam uma tecnologia para fazer retornar a nave, que é o Sputnik 2, e enviam essa cachorrinha que está aí no vídeo de vocês, que é a Laika, tá? A Laika, ela é enviada para o espaço. Era uma cachorrinha de rua que foi escolhida ali, fez todos os testes e foi a única que resistiu. Então eles enviam a Laika para o espaço. Porém, a Laika não retorna mais. Assim que ela atinge a órbita da Terra, a nave, o Sputnik 2 pega fogo, a bichinha morre de sobreaquecimento da nave. Porém, a União Soviética, para não dar o braço a torcer, eles não, ó, a Laika foi, a Laika voltou, tá tudo bem com ela, ó, top. Luísa Mel, ela tá viva, não se preocupa não, tá? Então eles omitem a informação de que a Laika se explodiu no espaço, tá? Ela não retornou, ela morreu mesmo depois, né? Anos depois que a gente foi saber que a Laika morreu, né? Mas foi a primeira cachorrinha a ir ao espaço, né? A Laika. Posteriormente, aí sim, gente, a gente vai ter a ida do primeiro homem ao espaço, tá, gente? Que é esse carinha aí da foto, o Yuri Gagarin. O Yuri Gagarin, em abril de 61, é lançado a bordo da nave, né, da primeira nave espacial feita pelos soviéticos. E ele consegue orbitar ali a Terra por algumas horas, tá? Faz um voo suborbital. O que é esse voo suborbital, gente? Ele atinge ali uma certa, né, gradatividade e faz aquela volta em torno da Terra. Nessa volta em torno da Terra, ele retorna para a União Soviética.
Então, o Yuri Gagarin, ele retorna, esse não morre, tá, gente? Ele retorna, e ele é considerado o primeiro homem a ir para o espaço. Tanto que a famosa frase, né, a Terra é azul, é do Yuri Gagarin, né? Porque é a primeira vez que a gente tem uma visão de cima da nossa Terra, né? A Terra é azul. Ele também dá uma segunda frase muito polêmica, que ele diz que ele olhou para todos os lados e não viu Deus. Aí morreu e foi pro inferno, né? Não sei, gente, se ele foi, não sei, mas ele era ateu, tá? Então ele dá essa frase muito polêmica na época, né? Eu olhei para todos os lados e não vi Deus. E retorna para a Terra, se torna um herói soviético, tá? E os Estados Unidos só pegando na cara, gente, porque os Estados Unidos nessa altura do campeonato não conseguia enviar nada para o espaço. Nada, nem mesmo um satélitezinho. Tanto que os russos já tinham colocado satélite em órbita com câmera para fazer análises, né, geográficas e tudo mais. E os Estados Unidos, nada. A primeira estação espacial, quem colocou em órbita foram os russos. Então os Estados Unidos apanhava, era uma porrada atrás da outra. E aí vem o presidente Kennedy, na década de 60, dá um discurso na Universidade de Rice, lá nos Estados Unidos. E no discurso ele fala que o objetivo dele é que até em 10 anos o homem fosse à Lua. Não porque ele considerava uma tarefa fácil, mas sim porque ela era difícil. Qual é a intencionalidade desse discurso do Kennedy? É dizer assim, ó, eles foram lá, orbitaram a Terra, mas a gente vai para a Lua. A gente vai para um nível muito maior, porque é mais difícil do que ir para o espaço. E aí ele dá, então, essa ordem para a NASA de que a NASA tinha que enviar alguém para a Lua em até 10 anos. Ou seja, até o final da década de 60. Gente, isso vai ser fundamental, porque os Estados Unidos vão investir muito dinheiro na corrida espacial. Justamente porque ela só estava pegando porrada em cima de porrada dos soviéticos. Até que no ano de 1969, olha aí, no final da década mesmo, literalmente, inclusive no dia 20 de julho, olha só, amanhã, de acordo com os meus cálculos, eu sou péssima de matemática, mas amanhã, dia 20 de julho de 1969 menos 2023, faz 54 anos que o homem pisou na Lua, tá, gente? Então, olha aí, né, amanhã fazendo 54 anos da ida do homem à Lua. E finalmente, através da Apollo 11, o astronauta Neil Armstrong e Buzz Aldrin, eles conseguiram pisar em solo lunar. E aí tem muita gente que tem as teorias conspiracionistas, né, que não acreditam na corrida espacial, não acreditam que o homem foi na Lua. Até porque, por que o homem então não vai até hoje para a Lua? Por que ele parou de ir para a Lua? Gente, é simples, é só analisar que é uma missão muito cara. A viagem até a Lua não é rápida. O homem orbitar o espaço é muito rápido, ele chega lá em questão de horas, tá? Mas você chegar à Lua, que é um dos nossos satélites, que é muito distante, demora dias. Então é uma viagem que ela é muito difícil, muito cara. Por isso que o homem não foi tantas vezes à Lua assim. Não foi só uma vez também, tá? Ele foi algumas outras vezes. Se não me falha a mente, o homem chegou aí 6 vezes para a Lua, tá? Mas ela se tornou uma viagem muito cara. Parece que agora em 2026 vai ter uma viagem para a Lua, que eles querem levar a primeira mulher para a Lua, tá? Então parece que eles estão se organizando para ir agora em 2026. E aí tem muita gente que não acredita, porque também é muito interessante falar sobre isso, porque foi a primeira transmissão ao vivo pela TV, foi da ida do homem à Lua. E isso é muito relevante para a comunicação do mundo, tá, gente? Você assistir ao vivo, em tempo real ali, os caras chegando na Lua, isso é muito legal. E tem gente que pega as imagens e diz que o homem não foi coisa nenhuma, que tudo aquilo foi gravado num estúdio de Hollywood, né? Mas nós temos provas incontestáveis de que o homem foi à Lua, gente. Primeiro, a União Soviética, porque se o homem não tivesse ido à Lua, se o norte-americano não tivesse ido à Lua, os primeiros a contestar ia ser a União Soviética. A gente está numa Guerra Fria, um apontava o dedo na cara do outro, e em nenhum momento a União Soviética se manteve oposta a isso.
Ao contrário, a União Soviética, inclusive, se une aos Estados Unidos em 75 para que eles trabalhem juntos no quesito espacial. Então, a gente tem aí a União Soviética aceitando a saída do homem à Lua. Segundo, nós temos as pedras lunares, que podem ser utilizadas e estudadas por cientistas no mundo todo, tá? Então, elas se concentram na NASA, inclusive, há um tempo atrás, elas estiveram no Brasil. É muito legal, gente. Eu tive a oportunidade em Curitiba de ver, tá? Uma pedra lunar. E assim, é uma das provas incontestáveis também, porque ela é uma pedra que não existe na Terra, tá? Também, outra prova incontestável, gente, é que os homens, né, o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong, eles deixaram na Lua espelhos refletores. Que é isso? São espelhos que quando você joga laser daqui da Terra, claro que não é aquele laserzinho de 1,99, tá? Mas são lasers potentes, que você joga na localização exata da Lua, ele vai refletir e vai voltar para a Terra. Então, qualquer um que tenha um laser desse potente pode fazer esse experimento, tá, gente? É bem interessante e é uma das maiores comprovações que o homem foi, sim, à Lua. Por quê? Porque a gente pode apontar o laser lá e ele vai bater na Lua e retornar pra gente. Tem um episódio, se não me falha a mente, é na 4ª temporada de The Big Bang Theory. Quem é fã da série, como eu, já deve ter visto. Na 4ª temporada, o primeiro episódio de The Big Bang Theory mostra ele justamente fazendo esse experimento de apontar lasers para a Lua, para que ele bata no refletor e retorne, tá, gente? Então é muito legal, muito interessante esse experimento. Ele é a maior prova de que o homem foi, sim, para a Lua. E em 75, a União Soviética e os Estados Unidos se unem na corrida espacial. A Guerra Fria continua existindo, mas eles se unem no quesito espacial, tá, gente? Aqui não cabe a gente ver, é um videozinho, mas não cabe, pra gente finalizar a aula de hoje, falar de Chernobyl. Por que Chernobyl é importante? Porque é ela, gente, que vai mostrar o início do fim da Guerra Fria. Para quem não sabe, Chernobyl era uma usina nuclear da União Soviética. E essa usina nuclear, vai acontecer um acidente dentro da usina em 1986, que vai ali culminar com a explosão do reator nuclear, um dos reatores nucleares da usina. E assim, gente, essa explosão da usina de Chernobyl, ela vai ser muito significativa. Por quê? Porque a União Soviética, ela tá em briga com os Estados Unidos. Então, a mídia dela é muito fechada, ela não quer dar o braço a torcer. O que vai acontecer? Quando a usina explode, né, um dos reatores explode, ela vai ocultar a informação. Ela não vai dizer para ninguém que o reator explodiu. Aí você vai dizer, tá, professora, mas o que tem isso a ver? Muito, gente. Por quê? Porque quando um reator nuclear explode, a gente tem ali componentes radioativos, altamente radioativos, e que em contato com seres humanos pode levar até à morte. Então, as pessoas daquela localidade, os trabalhadores da usina e os moradores que viviam em torno da cidade de Pripyat, que é a cidade que é ao lado da usina, todos vão ser contaminados pela radioatividade. E a União Soviética fecha os olhos para isso. E o que vai acontecer? Dias depois do acidente, que uma cidade a quilômetro de distância vai identificar no ar radiação e vai conseguir saber que foi em Chernobyl. E é justamente aí que a União Soviética tem que, né, dar o braço a torcer e anuncia realmente que houve, né, uma explosão nuclear mas que estava todo mundo bem, que ninguém morreu e tudo mais. Só que é uma mentira. Por quê? Porque, na verdade, gente, o número de mortos estima-se que sejam 100 mil pessoas que morreram em decorrência da explosão nuclear. Não imediatamente, mas no decorrer do tempo, tá, gente? Porque a radiação, ela vai te matando aos poucos, principalmente com câncer. Mas, para a União Soviética, foram menos de 100 mortos. Mas a realidade é que mais de 100 mil pessoas morreram em decorrência da explosão. E isso vai mostrar a fragilidade da União Soviética. E a partir de 86, ela começa a entrar no estado de decadência, culminando assim, gente, com o fim da União Soviética.
em 1991, a gente tem o fim definitivo com a queda da União Soviética, né? Ou seja, os países, né, que formavam esse conglomerado, eles se separam, e assim a Rússia fica para o seu lugar, os outros países ficam para o seu lugar, e a União Soviética, ela cai. Com a queda da União Soviética, nós temos o fim da Guerra Fria, tá? A gente tem alguns conflitos dentro da Guerra Fria que não dá pra gente trabalhar aqui, mas eu posso deixar para outra oportunidade a gente falar sobre a Guerra da Coreia, né, a Guerra do Kuwait, a Guerra do Vietnã, que são guerras que acontecem dentro do movimento da Guerra Fria. Mas o que o Enem vai te pedir sobre Guerra Fria é isso aqui, num contexto geográfico e histórico, tá, gente? Eu tentei trabalhar aqui os dois contextos para vocês, para ficar de uma forma mais fácil, porque ela pode vir introduzindo um pouco de geografia, né, questão de mapas, países e tudo mais, e ela pode trabalhar também contextos históricos, tá bom? Então, a gente finaliza a nossa aula de Guerra Fria por aqui. A nossa terceira aula está finalizada. Espero realmente que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre Guerra Fria. E na semana que vem a gente tem nossa última aula desse circuito de férias. E aí fiquem ligados que na terça-feira eu solto para vocês os temas para vocês escolherem para nossa última aula de História aqui do nosso estudo para o Enem. Quem ainda não me segue nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Além disso, amanhã eu vou estar lançando um vídeo para vocês. Na verdade, vai ser uma série de vídeos. O primeiro vai ser sobre judaísmo. Então, eu vou fazer uma série de 3 vídeos sobre religião. Religião monoteísta. Aí vai ser judaísmo, islamismo e cristianismo. E amanhã, tá prontinho o vídeo já. Amanhã eu vou soltar para vocês judaísmo, para vocês aprenderem tudo sobre o judaísmo, até porque pode ajudar muito para vocês dentro do contexto de Idade Média, dentro do contexto de Segunda Guerra Mundial e dentro do contexto de atualidades, tá bom? Então, assistam lá o vídeo, compartilhem o máximo que vocês puderem amanhã, certo? Beijo, gente, fiquem com Deus, obrigado por estarem hoje aqui comigo e até a próxima. Tchau, tchau!